Olá, gente. Eu sou a professora Cristiane e estou aqui para passar para vocês hoje o conteúdo sobre fotossíntese. Tá na apostila de terceiro bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Eu vou passar para vocês o conteúdo que está contemplando a unidade 11, a partir da página 8, a apostila de terceiro bimestre de vocês. Esse slide que eu trouxe, não fui eu que fiz, é um slide que eu peguei pronto no SlideShare. A primeira parte aí, a gente vai falar sobre a organela responsável pela fotossíntese. Todo mundo consegue ver a apresentação que eu estou colocando? Falem Sim, comigo. sim, dá para ver. Beleza. Obrigada. Então, olha só, essa organela responsável pela fotossíntese é o cloroplasto. No último conteúdo, a gente já estudou sobre o cloroplasto, né? A gente falou que era a organela que continha o pigmento de clorofila dentro, e aí esse pigmento é que é o responsável pela fotossíntese em si. Só que, na verdade, todo o cloroplasto tem toda uma estrutura que vai facilitar esse processo de absorção da energia luminosa. Tá? Então, a gente vê aí, basicamente, as estruturas do cloroplasto, a membrana externa e interna, que são transparentes. Dentro, cada bolinha dessa, a gente chama de, que é o pigmento de clorofila em si, a gente chama de tilacoide. A clorofila está compondo essa membrana de tilacoide. Então, aí, ó, esse cloroplasto, ele tem as membranas externa e interna, que são transparentes. O pigmento de clorofila em si, ele está compondo a membrana do tilacoide, que é essa bolinha, né? Essa bolinha, como se fosse um disquinho, fica organizado como se fosse uma pilhinha de pratos, que chama grana, e o conjunto dessas granas a gente chama de grânum, ok? E aí tem ainda o espaço entre uma grana e outra, que é o estroma. Tudo isso dentro de uma organela que está dentro de uma célula. Então, a gente está falando de uma estrutura bem pequenininha, uma estrutura nanométrica. Aqui a gente tem uma imagem para vocês poderem ter uma noção desse tamanho, né? A folha de uma planta sendo cortada e visto na lateralzinha aqui, né? A gente ampliou essa lateral e é essa segunda imagem do meio. Dá para ver um monte de celulinhas uma do lado da outra. Pegou uma e ampliou. Dá para ver um monte de cloroplasto dentro. Pegou um desses cloroplastos e ampliou. Aí a gente consegue enxergar do jeito que está embaixo, no esquema, na imagem direita colorida, ou na fotografia de microscopia eletrônica do lado esquerdo, que é aí por isso que está preto e branco. Então, o conceito de fotossíntese é o processo de síntese de moléculas orgânicas na presença da luz. Vão ser utilizadas 6 moléculas de gás carbônico, mais 12 moléculas de água, e aí, na presença da luz, vai ocorrer essa fotossíntese, que vai produzir, no final, uma molécula de glicose, que é esse C6H12O6, mais 6 moléculas de oxigênio, que aí vocês vão ver que a planta vai eliminar para o ambiente, e mais 6 moléculas de água, que vão ser armazenadas na planta ou podem ser eliminadas se a planta estiver num ambiente já muito úmido. Tudo bem? Então, ó, todos os organismos fotossintetizantes que fazem fotossíntese é porque eles são autotróficos, é porque eles produzem o próprio alimento. Mas nem todos os autotróficos, nem todos os que produzem o próprio alimento é a partir da fotossíntese. Porque existe uma outra forma de produzir o próprio alimento, que é a quimiossíntese. E é o que vai tratar o último slide dessa apresentação de hoje. Tudo bem? Até aqui, beleza, gente? Beleza. Beleza. Fechou. Então, vamos seguir. Aí a gente tem os exemplos de seres vivos que fazem a fotossíntese, as plantas, as algas e as cianobactérias, tá? Que são seres procariontes e marinhos, normalmente. Eram antigamente chamadas de algas azuis, pela imagem que elas têm aí. Como características gerais, a clorofila encontra-se nos tilacoides, onde ocorre a absorção de energia luminosa de fato. Tá? Então, um conjunto de tilacoides se chama grânum, e o plural, o conjunto de grânulos, a gente chama de grana. Tá? É o contrário do que eu tinha falado aí, vocês me desculpem. No estroma não há participação da energia luminosa, porque a clorofila está nos tilacoides. Então, a luz ela não tem nenhuma ação no estroma, no espaço entre um tilacoide e outro. A luz só vai ter essa ação no tilacoide,
que tem a clorofila ali para absorver essa luz. Como propriedades da luz, ela é uma radiação eletromagnética, se propaga por ondas e ela é transportada por fótons, certo? Essa luz, ela corresponde a um pequeno espectro eletromagnético. O que a planta vai absorver a partir do tilacoide, né, a partir da clorofila, é a energia luminosa contida em cada fóton, que é transmitido nesse comprimento de onda, tudo bem? Então, aí a gente tem, a partir do momento que a energia luminosa bate na membrana interna e externa do cloroplasto, essa luz vai refratar, e o que a clorofila que está no tilacoide vai absorver necessariamente é o fóton de luz, o comprimento de onda, tá? Então, a gente tem aí, ó, a luz batendo na membrana do cloroplasto, certo? A partir desse momento, percebam ali no meio, a luz absorvida tá refratado, igualzinho a luz quando bate no vidro, que ela refrata e aí a gente enxerga como se fosse um arco-íris, os comprimentos de onda separadinhos. E aí, esses comprimentos de onda são esses que estão do lado esquerdo aí da imagem de vocês, tá? Comprimento de onda desde o violeta, passando pelo azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. E aí tem, inclusive, qual é o comprimento de onda em nanômetros. Então, é só para vocês terem uma noção de como que essa luz é absorvida. A partir do momento que ela bate na membrana externa e interna do cloroplasto, ela refrata e o tilacoide vai absorver a partir da clorofila esses comprimentos de onda. A clorofila ela ainda vai ter alguns pigmentos acessórios para facilitar essa absorção desses diferentes comprimentos de onda. Tá? Aí do lado está mostrando a molécula química da clorofila, tem uma cadeia carbônica e tem a função básica de absorver a energia luminosa. E existem dois tipos de clorofila, clorofila A e clorofila B. Esses dois tipos de clorofila absorvem preferencialmente os comprimentos de onda entre o azul e o vermelho. Os comprimentos de onda das outras tonalidades, que nem a gente viu aqui, eles vão ser absorvidos por esses outros pigmentos acessórios aí. A gente tem mostrando qual é a clorofila A, qual é a clorofila B. A clorofila A, ela é esse risquinho contínuo nesse gráfico aí. E a gente consegue perceber embaixo que ela absorve mais o comprimento de onda entre violeta, anil, até um pouquinho do azul. E a clorofila A absorve também o comprimento de onda vermelho. A clorofila B, que é a linha tracejada nesse gráfico, ela absorve mais o azul do que o violeta e o anil, e mais um vermelho mais perto do laranja do que a clorofila A. Tá? Então, existem dois tipos de clorofila, eles absorvem preferencialmente entre o azul e o vermelho, mas aí tem essa diferencinha entre os dois. A clorofila e os pigmentos acessórios, então. Esses pigmentos acessórios são esses três que estão embaixo: caroteno, ficoeritrina e ficocianina. O caroteno, na imagem, no gráfico, ele é laranja, né? Ele absorve o comprimento laranja. A ficoeritrina, ela absorve o comprimento de onda vermelho. E a ficocianina absorve o comprimento de onda azul, tá? E elas vão, então, ajudar absorvendo esses fótons que a clorofila não consegue absorver. Então, aí, ó, só para vocês terem uma noção de onde está essa molécula de clorofila e como ela é. Então, a gente tem a folha, né? A folha composta de célula vegetal. Ampliando o cloroplasto dessa célula, a gente tem ela embaixo, à esquerda. Analisando só um grano dentro desse cloroplasto, tá no meinho aí embaixo. E analisando só um tilacoide, né? Só um disquinho. Analisando embaixo ali, a última imagem à direita, a clorofila em si, ela compõe a membrana desse tilacoide. Então, a molécula específica de clorofila aí, tá? Ela tem essa cadeia hidrofóbica aí, e ela forma como se fosse uma anteninha, por isso que a gente chama de complexo antena. Nessa molécula de clorofila, a luz é absorvida pela complexa estrutura em anel,
e a cauda prende a clorofila à membrana do tilacoide. A visão global do processo fotossintético do cloroplasto, né, o esquema ou a imagem que está do lado, aí de novo essa imagem está em preto e branco porque ela é uma fotografia de microscopia eletrônica. Aí a gente entra nas etapas da fotossíntese. Existem duas etapas, a fase clara e a fase escura, chamada de etapa fotoquímica e etapa química. Dá no mesmo, então, falar etapa fotoquímica ou fase clara, é a mesma fase, tá? Chama fotoquímica ou fase clara porque ela necessita da energia luminosa para começar a acontecer. A segunda etapa, a etapa química, ou também chamada de fase escura, ela não necessita mais da energia luminosa para acontecer, porque ela já absorveu a energia luminosa e já começou o processo de fotossíntese. Na verdade, a planta faz fotossíntese durante o dia e durante a noite. É que são fases diferentes, tudo bem? E a respiração, é a respiração celular dela, ela faz o tempo inteiro, senão a célula morre. Tudo bem? Então, começando, etapa fotoquímica aí. Precisa necessariamente começar com o fóton de luz. Podem ver que está aí o comprimento de onda, chegando em amarelinho, batendo na membrana do tilacoide, né? Batendo no complexo antena da clorofila em si, estimula essa clorofila, essa clorofila vai eliminar um elétron. Esse elétron vai ser captado por um aceptor e vai começar um fluxo de elétrons pelos aceptores que é captado para a síntese de ATP. Esse ATP é uma molécula de adenosina trifosfato. É a energia ativa que a célula vai precisar para continuar esse processo de fotossíntese. Tudo bem? Porque para produzir a energia da fotossíntese, para produzir o próprio alimento, ela está gastando energia nesse processo. Então, precisa ser estimulado elétrons para que cause um fluxo e seja captado para a síntese de ATP, para produzir essa energia para a fotossíntese continuar acontecendo. Tá? Então, a etapa fotoquímica, ela ocorre para a produção de ATP, que é a energia luminosa absorvida pela planta, que é transferida sob a forma de energia para a molécula de ATP, né, que é essa molécula de adenosina trifosfato que eu falei para vocês. Acontece uma coisa muito importante nessa etapa, que é a fotólise da água, quebra da molécula de água na presença da luz. Tá? A molécula da água é H2O, e isso todo mundo sabe, né? Quando quebra essa molécula da água, ó, fotólise, lise significa quebra, foto significa que é na presença da luz, tá? Quando quebra essa molécula da água, vai formar hidrogênio, H2 para um lado, e oxigênio para o outro, certo? Então tenham isso em mente. Fotólise da água. H2O foi separado, H2 para um lado, O para o outro. Aí acontece também a liberação do oxigênio. Esse O que ficou solto aqui, ele é liberado para o ambiente. E esse H2 que sobrou aqui, ele é captado pelo NADP para ser transportado. Esse NADP é um transportador de moléculas de hidrogênio. Tá? Ele é como se fosse um caminhãozinho que vai transportar esse hidrogênio que ficou solto ali depois dessa quebra da molécula da água. Tudo bem? O nome do caminhãozinho é NADP, certo? É o transportador. Quando ele carrega a caçamba dele com hidrogênio, ele vira NADPH2. Tá? Então, é o mesmo transportador, só que a gente fala dele vazio ou carregado. Deu para entender? Letícia, sim, e a Kira, sim. Beleza, vamos seguindo. Sim, professor. Beleza, valeu. Então, fotofosforilação cíclica. Então, ó, primeiro o nome. Fosforilação é a reação química que vai acontecer. Foto, porque essa reação está acontecendo na presença da luz. E cíclica, porque essa reação química forma um ciclo. Nessa etapa, os elétrons são estimulados pela energia luminosa, pelo fóton de luz, né? Esses elétrons que são estimulados são captados por um composto
que vai funcionar como um aceptor de elétrons. Esse aceptor de elétrons, que é chamado ferrodoxina, ele vai transferir esses elétrons para uma cadeia de aceptores e durante esse transporte vai liberar a energia que é utilizada para formar o ATP. O esquema da fotofosforilação cíclica. Então, ó, percebam que nesse quadradinho aí, ó, forma-se um ciclo, né? A setinha amarela está para cima, no aceptor de elétrons, é essa bolinha rosa. Ele está carregando esse elétron para baixo, nesse complexo enzimático. Quando passa para esse complexo enzimático, transforma o ADP em ATP, que é aquela energia que eu falei, e depois esse aceptor de elétrons volta para o fotossistema para carregar mais elétrons e completar esse ciclo aí. Tudo bem? Por isso que a gente chama de fotofosforilação cíclica. Agora, a fotofosforilação acíclica. Nessa fase, os elétrons da clorofila são estimulados pela energia luminosa, captados pela ferrodoxina, que era aquele aceptor, né, de elétrons, aquele que capta os elétrons. Esses elétrons não são transferidos para uma cadeia de aceptores. Eles são captados pelo NADP, lembra aquele caminhãozinho? Se forma o NADPH2, que é o caminhãozinho carregado com H2, e esse H2 veio da fotólise da água, aquela historinha que eu tinha contado para vocês. Fotólise da água quebrou H2 para um lado, O para o outro. O O foi eliminado para o ambiente. O H2, ele é carregado pelo NADP, e aí ele se transforma em NADPH2, o caminhãozinho carregado, tá? Os elétrons, portanto, não retornam à clorofila do fotossistema, cuja energia é reposta pelos elétrons de clorofila do fotossistema 2. Então, por isso que ele não forma um ciclo, por isso que é chamado fotofosforilação acíclica. Os elétrons, eles não voltam para carregar, para serem carregados de novo, formando aquele ciclo. Eles vão ser repostos pelo outro fotossistema. Aí o esquema da fotofosforilação acíclica, diferente do outro, a gente não vê a formação de um ciclo aqui. A gente vê em amarelinho o fóton de luz chegando, estimulando os pontinhos verdes, que são os complexos antena da clorofila. Isso vai estimular o elétron. Esse elétron vai ser captado por um receptor, passado por uma cadeia, passado por um outro fotossistema. Percebam ali que está escrito fotossistema 2 de um lado, fotossistema 1 do outro. Então, dentro da fotofosforilação, não forma-se um ciclo. Etapa química agora, a fase escura. Tá? Nesse caso, ocorre sem a necessidade direta da luz e não acontece mais no tilacoide, onde está a clorofila. Ocorre no estroma, no espaço entre um tilacoide e outro. No caso, o espaço entre um grânum e outro, aquela pilinha de pratos do tilacoide, entre um e outro fica um espacinho chamado estroma. Essa etapa química acontece nessa localização. Tá? E acontece sem a necessidade direta da luz. Aqui existe a participação de gás carbônico, que recebe o hidrogênio que foi transportado por aquele caminhãozinho do NADP. Formam-se carboidratos, a energia para a realização das reações que vem do ATP, formado na etapa fotoquímica. Essas reações formam o ciclo de Calvin. Esse ciclo se inicia com uma enzima chamada ribulose, que fixa o gás carbônico. Quando a gente resume a fotossíntese, a gente fala que a planta absorve água e nutrientes do ambiente, né? Ela absorve a energia luminosa do sol e ela absorve gás carbônico. Aí ela junta tudo isso na presença da luz e produz glicose e oxigênio que ela elimina para o ambiente. Agora, esse gás carbônico que é absorvido, ele é absorvido em uma etapa e ele só é utilizado na etapa seguinte, nessa etapa escura, tá? Por isso que ele precisa ser fixado, ele é absorvido do ambiente e ele é fixado por essa enzima chamada ribulose, tá?
a maior parte do carbono fixado na fotossíntese é convertido em sacarose, que é um tipo de açúcar. Na fotossíntese, nós temos essa etapa enzimática, onde, resumindo, existe a produção de açúcares a partir do gás carbônico, acontece no estroma, e aí a gente vê a imagenzinha do cloroplasto, o espaço do tilacoide e o espaço entre os tilacoides. E aí é onde acontece esse ciclo de Calvin para acontecer essa fase escura. A etapa enzimática, falando aí do ciclo de Calvin, é dividido em 3 etapas: a fixação do gás carbônico, a produção de açúcares e a regeneração daquela enzima chamada ribulose. O que acontece? Quando a ribulose, aquela enzima, capta o gás carbônico do ambiente e reserva e fixa nela, conforme vai acontecendo esse ciclo de Calvin, vai liberando esse gás carbônico para ser usado para a produção de açúcar, vai degenerando essa enzima. Então, por isso que precisa fixar, primeiro, inclusive nessa ordem, né? Fixa o gás carbônico, produz o açúcar, e aí depois regenera a ribulose, que era a enzima que fixou aquele gás carbônico. A fase clara e a fase escura, então. Dá para perceber aí, ó, reações de claro no azul claro, necessariamente dependendo da luz para acontecer, tá? Então, é absorvido energia luminosa através dos fótons de luz, é absorvido água e é eliminado o oxigênio, tá? Nesse processo das reações, claro, produz o ATP em cima, ali em amarelinho, e no meio carrega o NADP está carregando H2, certo? Ele veio da fase escura, pegou o H2 da fotólise e está carregando, certo? E aí, na fase escura, vai absorver vai utilizar o gás carbônico que foi fixado, já está junto com o ATP, já está junto com o hidrogênio, que o NADP está carregando, e aí vai juntar tudo isso para terminar a fotossíntese e produzir a glicose. Então, a fotossíntese ela é subdividida em 2 fases, fase clara e fase escura. Fatores que influenciam na fotossíntese, na realização da fotossíntese. E existem fatores externos e internos. Os externos não dependem da planta para acontecer, dependem do ambiente. E os internos, sim, dependem da planta, dependem de estruturas e processos que estão acontecendo na planta para ser realizado, tá? Então, os fatores externos, os fatores do ambiente que influenciam na fotossíntese. A disponibilidade de gás carbônico, né? Se tiver num ambiente onde tem uma taxa maior de oxigênio do que de gás carbônico, vai influenciar na fotossíntese. Luminosidade, se a planta estiver num total escuro, ela não faz a fotossíntese. Ponto de compensação fótico, que é o fato dela fazer a fotossíntese o suficiente para as células delas fazerem a respiração celular. Então, só o suficiente para ela sobreviver, né? É esse que é o ponto de compensação fótico. Mas não se preocupem que a gente vai falar especificamente sobre cada um deles, tá? E os fatores internos, que aí sim dependem da planta para acontecer, disponibilidade de clorofila, tem que ter clorofila para absorver a energia luminosa, as enzimas e aqueles cofatores, né, como, por exemplo, aquela ribulose que eu falei, os cofatores, como, por exemplo, os pigmentos acessórios da clorofila, né, e a disponibilidade de cloroplasto, porque se tiver cloroplasto e não tiver clorofila dentro, também não adianta, tá? Aí a gente tem em gráfico esses fatores externos que influenciam na fotossíntese, temperatura, concentração de gás carbônico, intensidade luminosa, e aí a gente vai ver cada um deles especificamente, tá? Então, falando primeiro da disponibilidade de gás carbônico, ele é um substrato empregado na etapa química, na fase escura lá, né? Como fonte de carbono que é incorporado nas moléculas. As plantas, elas têm 2 fontes de gás carbônico. O gás carbônico que elas estão absorvendo do ambiente e o gás carbônico que está sendo produzido como resultado da respiração celular, tá? Sem esse gás carbônico, a intensidade da fotossíntese é nula.
Aumentando a concentração de gás carbônico, a intensidade do processo também se eleva. Mas essa elevação, né, isso quer dizer que quanto mais gás carbônico, maior é a taxa de fotossíntese. Só que isso até um limite, porque se aumentar muito essa taxa de gás carbônico, vai influenciar nas enzimas, né? Essas enzimas vão ficar saturadas, e aí os novos aumentos de concentração de gás carbônico não vai acompanhar o aumento da fotossíntese, tá? Se chegar a um limite, satura as enzimas que participam da fotossíntese, e aí não vai interessar se tem mais gás carbônico, a taxa de fotossíntese está no limite já. Temperatura. Todas as reações são catalisadas por enzimas, e é essa a influência da temperatura em cima das enzimas. As enzimas só conseguem trabalhar entre uma taxa específica de temperatura, no mínimo e no máximo, tá? Se for aumentado até 10 graus na atividade daquela enzima, ela normalmente vai duplicar a velocidade das suas reações, então vai estimular aquela enzima. Mas, se essa temperatura aumentar muito, chegar perto dos 40 graus, começa a desnaturar a enzima. E aí a taxa da fotossíntese começa a cair, tá? Então, tem uma temperatura mínima, uma temperatura máxima que aquela enzima trabalha, e a taxa de velocidade maior daquela reação da enzima é o ponto ótimo, né? Existe, então, uma temperatura ótima, na qual a atividade fotossintetizante é máxima. A luminosidade. Se a planta é colocada no total escuro, ela não faz fotossíntese. Quanto mais se aumenta a intensidade luminosa, mais se aumenta a taxa de fotossíntese. Mas também não é ilimitadamente, ela também tem um ponto de saturação, tá? Que é chamado de ponto de saturação luminosa. Quando todos os cloroplastos forem estimulados, atinge o estímulo máximo que a luz poderia atingir. E dali para frente, se tiver uma intensidade maior de luz, começa a fazer o processo contrário. Ao invés de estimular a fotossíntese, passa a inibir a fotossíntese pelo excesso de luz. Ponto de compensação fótica, o que eu tinha falado para vocês, que é o fato da planta fazer fotossíntese o suficiente para ela sobreviver, digamos assim, né? Então, o ponto de compensação luminoso é o momento em que a velocidade da fotossíntese e da respiração celular são iguais, certo? Então, ela tem na mesma taxa fotossíntese e respiração celular. Durante o ponto de compensação, os dois processos se tornam inativos. Por quê? Um compensa o outro. E aí vai acontecer o oxigênio e a glicose feito pela fotossíntese é utilizado na respiração, e o gás carbônico, que é resultado da respiração, é usado na fotossíntese. Então, só um compensa o outro. A planta só sobrevive e não cresce. Mas, com um ponto de compensação luminoso alto, elas podem produzir mais oxigênio e mais glicose do que o que ela utiliza na respiração celular. Então, vai sobrar glicose, vai sobrar oxigênio, e é o que ela usa para poder se desenvolver. É quando a planta cresce. Falando agora da fotossíntese bacteriana, também chamada de fotorredução, são bactérias que produzem o próprio alimento, mas a substância doadora de elétrons não é a água, e sim o gás sulfídrico. Então, não vai acontecer a fotólise da água para liberar hidrogênio de um lado e oxigênio do outro. Essas bactérias vão usar o gás sulfídrico, que é o H2S. E nesse processo existe a produção de enxofre e não de gás oxigênio. São anaeróbias estritas, elas não conseguem sobreviver na presença de oxigênio, porque o oxigênio inibe a produção desses pigmentos fotossintéticos. Então, para essas bactérias produzirem o próprio alimento a partir da fotossíntese, vai ser usado uma molécula de gás carbônico, 2 moléculas de gás sulfídrico, na presença da luz também, por isso que ainda é chamado de fotossíntese, vai produzir esse enxofre e mais uma molécula de água. Terminando a nossa aula de hoje, falando sobre a quimiossíntese, as bactérias que fazem o próprio alimento, mas não é a partir da luz.
tá? Então, elas vão ser chamadas de quimioautotróficas e elas realizam oxidação de compostos inorgânicos como fonte de energia para a síntese de substâncias a partir do gás carbônico. Aí existem alguns tipos de bactérias quimiosintetizantes que usam outros compostos que não precisa acontecer a reação na presença da luz. Elas vão precisar, então, usar outros compostos químicos, como, por exemplo, o enxofre, o metano, o nitrito e o ferro. Por isso que tem aí escrito bactérias de enxofre, metanótrofos, bactérias nitrificantes e ferro-oxidantes. Elas usam outros compostos químicos, como esses que eu falei para vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido o conteúdo de hoje. Peço para vocês passarem esse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na nossa aula online. E é isso. Até a próxima e valeu!